dia a todos. Primeiro, com palavra introdutória, queria agradecer ao reverendo Oreb, pessoal da IPPA, né? Igreja também, pela oportunidade de estar aqui, né? É um privilégio, né? Embora seja uma responsabilidade muito grande, mas além de transmitir algum conhecimento, acho que quem mais aprende aqui sou eu, né? A questão de estar estudando, de estar em campo, né? Colocando o time em campo é muito importante para mim também, que seja bênção para todos nós, né? Assim como tem sido para mim, que seja bênção para vocês, assim como vocês têm sido bênção na minha vida e na vida da minha família. Privilégio realmente estar aqui. Eu mandei uns slides lá no nosso grupo, no grupo do Retiro, isso aí. Então a gente vai usar mais ou menos esse material, né? O pastor já fez aqui uma introdução falando do que a gente vai falar. Quando ele me apresentou a questão dos temas, tá ruim aqui? Não. Quando ele me apresentou a questão dos temas, a gente deu algumas ideias, né? E ele achou por bem que a gente fizesse essa abordagem dos mandatos. Porém, a gente não vai fazer uma abordagem comum dos mandatos, né? Quando a gente fala em mandatos, vou falar um pouquinho mais para frente, a gente fala normalmente de teologia bíblica, como aquilo que a gente liga dentro da teologia, principalmente do Gênesis, né? Quando são apresentados os mandatos. Embora você tenha desenvolver disso durante toda a escritura. Mas a gente vai ligar isso a uma área de teologia sistemática. Parece um negócio de outro mundo, mas não é de outro mundo. É teologia, sim, porque tudo é teologia, mas a gente vai fazer isso de forma bem prática, mostrando como que isso muda o nosso relacionamento com Deus, é a base de todas as coisas, como que isso vai mudar o nosso relacionamento com o próximo, com a sociedade, com o indivíduo, com a igreja, com a família, né? Dentro da perspectiva do mandato social, e como que isso muda o nosso relacionamento com o mundo, com a cultura. Ou seja, é teologia sim, mas tudo é teologia. A gente vai ver como que isso na prática tem muito a ver conosco, né? Então, no primeiro aí você vai ver que tem uma apresentação dos mandatos divinos e a sua relação dentro da teologia, onde a gente está falando. O que a gente vai tratar ao longo... Eu fiz uma introdução aqui, básica, para mostrar o que a gente vai tratar ao longo dos nossos dias, né? Eu já falei que a gente vai tratar acerca dos mandatos no Gênesis, né? Relacionado a cada área da teologia sistemática. Para quem não conhece o que é teologia sistemática, teologia sistemática é aquela área que reúne, agrupa, né, as doutrinas cristãs em temas e desenvolve isso a partir dos seus temas, analisando biblicamente. Vou mostrar isso um pouquinho mais à frente. O objetivo dessas palestras, Só esqueci de falar uma coisa. Pessoal, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar no momento, por favor, faça, porque às vezes é uma opinião pertinente, enfim, vai ser interessante, vai contribuir, então pode levantar a mão e contribuir, que vai ser interessante. Então, qual é o objetivo da gente aqui? É compreender como essas duas áreas da teologia, eu disse que os mandatos estão dentro daquilo que a gente chama de teologia bíblica, e a área da teologia sistemática, elas são fundamentadas para que a gente possa compreender a vontade de Deus e a forma como Ele age no mundo através da criação e através do seu povo, né? O Senhor sempre teve um povo. E como que Ele age, exerce o seu governo através das coisas criadas, através do seu povo. A gente vai fazer isso analisando duas áreas da teologia, que é a teologia bíblica e a teologia sistemática. Como serão nossos dias, né? Está no próximo slide aí, no terceiro. Primeiro dia, o mandato espiritual e sua relação com o ser de Deus, ou a área da sistemática que é a teotologia, né? A gente vai abordar essa questão, como que o nosso relacionamento com Deus é modificado a partir de quem Deus é, a partir de como Deus se revela, e não a partir das impressões que eu tenho de Deus, mas a partir de quem Deus é verdadeiramente. E a gente vai ver que isso só é possível a partir da Escritura Sagrada. No segundo dia, a gente vai falar sobre o mandato social e a sua relação com a antropologia reformada. Antropologia, que é aquele estudo do homem, né? Como que foi formado, foi criado o homem, aplicado ao relacionamento do homem com a família e com o próximo. Então a gente vai fazer essas duas abordagens no segundo dia. Ver como que o mandato social nos faz ligação e nos dá ideia para que a gente possa se relacionar adequadamente, da perspectiva de Deus, com o próximo e com a família. No terceiro dia, mandato social, né? Ainda falando sobre mandato social e sua relação com a eclesiologia reformada. Você está vendo que eu estou ligando sempre a área de teologia com a área de teologia bíblica. A importância da igreja no cumprimento do mandato social. Então a gente vai falar só sobre igreja, vida de igreja, disciplina, sobre várias questões que está ligado à vida de igreja e como que o Senhor nos ordena a viver em congregação para a glória de Deus.
como deve ser visto isso, como que as Escrituras nos ordena fazer isso de maneira saudável. No quarto dia, a gente vai falar sobre o mandato cultural, especificamente o que eu mais gosto de trabalhar, e a sua relação dentro da perspectiva escatológica milenista. Vai ser interessante, porque a gente tem uma visão de escatologia milenista, que teoricamente é uma visão mais pessimista. Não falo que é pessimista, porque pensar que todas as coisas convergirão com um novo céu, nova terra, não é uma visão pessimista, é uma visão otimista, né? Mas como que a gente lidar com o mundo, com a cultura, com todas as coisas criadas, trabalhando para a glória de Deus, desenvolvendo a criação, mesmo sabendo que as coisas deste mundo tendem a piorar? Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço isso de maneira saudável, né? Enfim. Então, o próximo a gente vai falar aqui um pouquinho da relação entre teologia bíblica e teologia sistemática, né? Além dessas duas áreas da teologia, a teologia bíblica tem como ferramenta o cano bíblico, né? Os livros da Bíblia, e como isso se desenvolve dentro da canonicidade da Bíblia. Teologia sistemática eu já falei, dentro da área de cada tema, né? A gente tem também as áreas de estudos da teologia chamada teologia histórica, né? E a teologia filosófica. Ou seja, tem gente que confunde, acha que filosofia é a mesma coisa que teologia filosófica, ou abordagem filosófica e teologia, são coisas distintas. Porque a teologia filosófica, assim como a teologia histórica, assim como a teologia sistemática, usam como ferramentas principais, como base de estudo, a teologia bíblica. Então a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, ela é a base para que a gente possa desenvolver todas as outras áreas da teologia. Qual é a nossa base? Sempre Bíblia Sagrada. Como que isso se apresenta? De forma prática. Na teologia bíblica eu veria como que a doutrina da justificação ela é colocada nas cartas paulinas ou em Romanos. Isso é teologia bíblica. Como que isso se desenvolve no decorrer da narrativa de Paulo? Teologia bíblica. Como que Pedro trata da questão da salvação? Isso é teologia bíblica. Como que os mandatos são ligados dentro do Gênesis? Teologia bíblica. Isso tudo é teologia bíblica, dentro do todo da Bíblia. Teologia sistemática vai pegar justificação pela fé. Como que a Bíblia trata isso em seus diversos pontos. E eu agrupo ali tudo em temas. Mais organizado, né? Calvino ficou conhecido como grande sistemático, né? Aquele que sistematizava muito bem as doutrinas, né? E é exatamente isso que a teologia sistemática faz. A teologia histórica mostra como que isso se desenvolve dentro da história, no decorrer da história, através dos contextos, através do que estava acontecendo naquele período com Roma, do Império Romano, com a igreja, o desenvolver de cada passo. A teologia filosófica analisa o pensamento, analisa as questões que estavam em volta, qual era a ideia gnóstica, a ideia de filosofia grega que tinha por trás daquilo, e tudo isso influencia no final a nossa interpretação, né, do texto. E o ponto é esse, interpretar a Bíblia da maneira correta. Eu botei aí a base e o pressuposto de cada uma delas, a teologia bíblica. A teologia bíblica é a área de estudo das doutrinas a partir de como elas se apresentam na escritura canônica, e a teologia sistemática parte da teologia bíblica agrupando as doutrinas dentro dos temas apresentados pela própria teologia bíblica. Ou seja, o que ela faz? Sistematiza e organiza. Isso é a tarefa da teologia sistemática, beleza? Os mandatos, como eu falei, são sempre analisados dentro de uma teologia bíblica, especificamente na teologia do Gênesis, mas isso vai se desenvolver dentro da história bíblica, né? A nossa proposta é analisar essa área, porém tentando, a área da teologia bíblica, porém tentando mostrar como que a teologia sistemática e o todo da Bíblia responde essa questão, nos ajudando a entender de forma ainda mais completa como uma área colabora com a outra. Eu estou sem relógio, sem nada. Bora. Então vamos lá, a gente chega hoje aqui, o mandato espiritual e o ser de Deus, né? A teologia, o estudo do ser de Deus, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é tentar definir o que é mandato espiritual, né? Queria que a gente abrisse Gênesis 1, 26 a 2, 3. Esse texto vai ser o texto básico para todos os nossos dias. A gente vai ver como que todos os mandatos estão conectados. Embora a gente separe isso, mandato espiritual, mandato social, mandato cultural, a gente faz isso de maneira didática, mas a gente vai ver que na teologia bíblica, como que a Bíblia nos apresenta as ideias dos mandatos, eles estão muito conectados, né? É impossível de separar um de outro, só didaticamente, mas ele é apresentado na Bíblia como um todo. A gente vai ver isso. É Gênesis 1, 26 a capítulo 2, 3, tá? Diz assim:
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim foram, pois, acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia, e de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Vamos tentar definir aqui o que seria mandato espiritual. Primeiro, tentar definir o termo mandato, né? As pessoas, isso é um termo muito fácil da teologia, muito, não diria fácil, mas é muito comum na teologia. A gente fala tanto de mandato, mas a gente não sabe exatamente o que significa mandato. Se a gente pensar, por exemplo, numa questão política, né, quando os políticos exercem um tal de mandato, né, isso é uma expressão bem familiar para a gente, mandato é justamente um ofício, um encargo, uma missão que eles têm. E essa missão, esse ofício, essa ordem de Deus, né, no caso aqui ligado mais a Adão, é muito ligado à ideia de representatividade. Esse é o ponto principal da questão do mandato. O mandato não é simplesmente eu cumprir uma ordem, mas eu cumprir uma ordem representando alguém. Os políticos, eles cumprem as obrigações deles, mas eles representam alguém no parlamento, o povo. A representatividade dos políticos, nos mandatos deles, não é para eles fazerem o que eles desejarem, é fazer aquilo que o povo, né, aquilo que o povo que o elegeu faça. Né? Eles precisam fazer aquilo que o povo pensa. Já os mandatos espirituais é aquilo que Deus ordena ao homem, no caso aqui Adão, para que, a gente vai ver que a ideia de imagem de Deus aqui é muito clara, para que a imagem de Deus fique claro, fique evidente, fique estampado, eu chamo de outdoor, como se fosse um grande outdoor, onde o homem exporia, né, ou colocaria justamente a sua imagem, a imagem de Deus, para toda a criação. E como que ele faria isso? Através do mandato espiritual, do relacionamento com Deus, através do mandato social, do relacionamento com o próximo, com a congregação, na ordem de adorar a Deus, mas também no relacionamento com a cultura. Então, quando você pensar em mandato, pensa em representatividade, pensa em cumprimento de um ofício, pensa em cumprimento de um dever, mas dentro daquilo que Deus ordena. É o homem representando Deus na terra, ou na cultura, ou na família, ou no próprio relacionamento com Deus. A gente vai ver que um relacionamento com Deus verdadeiro só se dá à medida de que nós conhecemos a Deus verdadeiramente. Enfim, estou adiantando que não spoiler. Aqui no Gênesis, né, o ponto principal é que Deus cria o ser humano à sua imagem, né, que é a base para todos os mandatos, e estabelece o sétimo dia como o dia do descanso, né, onde o homem se relacionaria inteiramente com o seu Criador. É interessante nesse ponto que Deus não precisaria descansar, né, no sentido de desocupar, ou de não ter uma força, descansar as suas forças, né? Deus não precisaria disso. Mas essa questão do descanso aqui está no repouso, é um apontamento para o repouso eterno, para o repouso que o homem só encontra no seu Criador. É justamente aquilo que a gente tem, por exemplo, a continuação do sábado para o domingo, né? Quando a gente guarda o domingo, a gente está, na verdade, se enchendo de Deus, a gente está se enchendo do Senhor, a gente está obedecendo a ordem do Senhor, mas a gente está tendo comunhão plena com o Senhor para que o restante dos dias da semana sejam realizados em conformidade ao sétimo dia. No caso aqui, o sábado é a continuidade do dia do Senhor no domingo. Então, o sábado, ou o dia do Senhor, ele precisa ser o centro da semana
ele precisa ser o centro da sua vida com Deus. E a vida com Deus, eu vou falar de todos os dias, mas ele precisa ser exatamente aquilo que vai nortear todos os outros nossos relacionamentos. Então o ponto principal é que o sábado é o centro, o descanso, o repouso é o centro. A comunhão com Deus, a espiritualidade com Deus, ou Deus formando em nós o seu caráter. Isso só se dá através de relacionamento profundo com o Criador. A gente vai ver como que isso vai... Eu estou passando aqui, agora eu estou no mandato espiritual como base dos outros mandatos e para a vida. Como que isso é ligado, né? Como que cumprir o mandato espiritual vai nos dar justamente base para que a gente possa viver os outros dias da semana de maneira que glorifique a Deus. Aí tá, o primeiro ponto é a única possibilidade do homem poder cumprir os mandatos de Deus é porque ele foi criado à imagem de Deus e porque Deus o sustenta em relacionamento. O cumprimento do mandato está totalmente ligado àquilo que Deus faz. Nós, como seres humanos, possuímos aquilo que a gente chama de imago Dei, ou imagem de Deus. Essa imagem de Deus é o que justamente nos dá condição de relacionamento com Deus. Deus não exige isso dos animais, Deus não exige isso das plantas, Deus não exige isso do sol, não, porque nada disso possui a imagem de Deus. Para nós termos relacionamento com o Criador, precisamos, a primeira coisa é ter a imagem de Deus, é ser a imagem de Deus. Dessa forma, Deus nos sustenta em relacionamento profundo, em relacionamento íntimo com Ele. Uma outra coisa interessante é que no ser humano há aquilo que a gente chama de sopro de Deus, né? O ruá em hebraico. E esse sopro de Deus é justamente a vida de Deus. E essa vida de Deus, quando é colocada no ser humano, onde ali é dito que ele se torna alma vivente, né? Só é possível se houver esse relacionamento do Criador com a criatura, aquilo que conecta o Criador com a criatura, é o sopro de Deus, é a vida de Deus no ser humano, nos fazendo viver para a sua glória. Nessa forma, o relacionamento só há verdadeiramente quando nós estamos conectados com Deus, quando o sopro de Deus está em nós poderosamente e nos faz viver. Eu lembro da passagem de Ezequiel, né, quando você tem ali a profecia no Vale dos Ossos Secos, né? E você tem ali a palavra de Deus tornando vivo aquilo que estava morto, ou seja, o ruá de Deus, é a vida de Deus, é o fôlego de Deus trazendo a vida. Desta forma, se o homem não cumprisse o mandato ou a ordem de se relacionar com o seu Criador, todas as outras áreas da sua vida, o relacionamento com semelhantes, com a cultura, enfim, com a igreja, né, estariam fadadas ao fracasso. Isso é o ponto principal. O mandato espiritual é como se ele fosse o que norteia os outros mandatos. Se ele é quebrado, todos os outros são quebrados por atacado. Se nós não temos relacionamento com o Criador, a gente nunca vai ter relacionamento com o próximo. Se a gente não tem relacionamento com o Criador, a gente nunca vai ter relacionamento com a igreja. Se a gente não tem relacionamento com o Criador, a gente nunca vai ter relacionamento saudável com a nossa família. Então, o relacionamento com o Criador, o mandato espiritual, é que vai guiar de maneira plena e perfeita toda a nossa vida. Está entendido? Tranquilo? Se você estiver falando rápido, podem dar um toque. Tem uma frase que eu coloquei do Spurgeon, né, que eu achei interessante, que é: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo, né? É interessante isso, porque o nosso relacionamento com Deus é o que vai guiar todas as áreas da nossa vida. E o princípio da vida de Adão estava justamente em se relacionar com o Criador. Era o relacionamento que garantia a ele e a sua esposa vida em Deus. Próximo, um relacionamento entre as pessoas da Trindade. Isso aqui é interessante dentro da área de teologia, porque espelha, né, como que Deus, triuno, sempre se relacionou na eternidade. Quando a gente tem pensar em eternidade, aquilo que o Rafael falou lá numa aula de escola dominical, a gente acha que é só não ter fim. Mas o eterno de Deus é aquilo que não tem começo nem fim e é atemporal e está fora daquilo que a gente imagina. A gente não vai ter como conceber o eterno porque a nossa mente finita não compreende aquilo que é infinito. Mas o que a gente pode conceber é que Deus sempre foi, sempre existiu e sempre existirá. Não tem começo, nem meio, nem fim.
E na eternidade sempre houve relacionamento entre as pessoas da Trindade. Tem um conceito interessante que os teólogos colocam, né, que é o conceito de dança da Trindade. Não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito. Esse conceito é o seguinte, onde é dito que na eternidade Deus Pai sempre se relacionou com Deus Filho, com Deus Espírito, mas de amor profundo, onde Deus Pai sempre amou Deus Filho e amou Deus Espírito. Deus Filho sempre amou Deus Pai e amou Deus Espírito. Deus Espírito sempre amou Deus Pai e Deus Filho. Nesse conceito de dança que eu estou falando, de interpenetração, sempre houve um amor perfeito entre a Trindade. No princípio era amor, sempre foi amor perfeito, nada de errado, nada de maledicência, nada disso, sempre foi perfeição. A Trindade sempre foi perfeita. E esse desencadeamento, esse relacionamento entre as pessoas da Trindade, a gente precisa distinguir as pessoas, mas entender a Trindade como coexistente, como também coessência, né? Da mesma essência, são da mesma essência, é o mesmo Deus, mas distinguido em pessoas diferentes. E esse relacionamento, na verdade, desencadeia na criação. Logo, o ser humano, que é o único criado à imagem de Deus, é chamado para entrar nessa dança. Na dança que eu falo é na interpenetração de amor perfeito entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E Deus coloca ali nele a imagem de Deus, chamando o ser humano a entrar nesse conceito de amor perfeito e pleno. Isso só se dá através do mandato espiritual. É a Trindade chamando o ser humano para participar dessa alegria perfeita, dessa comunhão perfeita, desse relacionamento perfeito que sempre existiu. Então, se nós podemos nos relacionar, é porque a Trindade sempre se relacionou. Se nós podemos amar, é porque a Trindade sempre amou. Se a gente pode socializar, é porque a Trindade sempre socializou. Então, isso espelha aquilo que nós somos. Na verdade, nós espelhamos hoje, bem e mal, aquilo que Deus é. Se relacionar com a Trindade frutificaria no homem uma consciência fiel do propósito para o qual foi criado. Isso é interessante, porque quando o homem se relaciona com a Trindade de maneira perfeita, no mandato espiritual, ele não somente faz as outras coisas de maneira perfeita, mas ele faz com um propósito adequado. Isso é o ponto, porque não basta eu fazer, eu preciso fazer com a intenção correta também. E essa intenção correta só se dá sem pecado. Com o pecado não tem como. A gente vai ver isso, que o pecado causou no ser humano. Logo, há plena necessidade de que o homem tenha pleno relacionamento com Deus, para que Deus determine a ele os propósitos, por exemplo, de dar nome aos animais, por exemplo, de se relacionar com a sociedade, de se relacionar com sua esposa, de ter filhos. Qual o propósito disso? Isso só é claramente estabelecido a partir da própria revelação de Deus. O homem só entende isso se não houver nenhuma quebra de relacionamento. Quando há quebra de relacionamento, o homem até recebe isso, mas ele vê a criação, né? Mas dá glória, não dá glória ao Criador, dá glória às coisas criadas. Ele tem ali a revelação dentro do seu coração, mas ele começa a adorar a Deus, divindade. Ele não consegue reconhecer, porque há uma ruptura, né? O pecado fez divisão entre nós e o nosso Deus, né? Daí já fala. Aplicando, como que ele faria isso com propósito? Aplicando a imagem de Deus ao restante da criação e vivendo a vida de Deus, aquilo que a gente chama de princípio de mordomia, né? É o homem sendo ali representante de Deus na criação, e toda a criação viria no homem a imagem de Deus, e Deus seria glorificado. O ponto é esse, é Deus ser glorificado. Próximo, a gente vai falar um pouquinho da queda, né? Que é o próximo capítulo de Gênesis. Eu até falei que depois de Gênesis 2 vem o fatídico Gênesis 3, que vai afetar o homem integralmente, né? Aquilo que a gente chama de depravação total. Embora não na sua total potencialidade, mas em todas as áreas da vida humana o homem foi atingido. Áreas como relacionamento, estou focando na ideia de mandato, no modo de fazer cultura, na sua intelectualidade e, é claro, na forma de enxergar a si próprio e na forma de enxergar a Deus. Então isso é interessante a gente pontuar.
a partir do pecado, todas as áreas do nosso relacionamento, da nossa vida, do nosso agir, do nosso ser, foi atingido, de forma que agora a gente não consegue mais enxergar em nada a glória de Deus. Nosso relacionamento foi afetado, nosso modo de fazer cultura foi afetado, nosso intelecto foi afetado, o modo de enxergar a família foi afetado, o nosso modo de enxergar nós próprios foi afetado, e hoje a gente precisa de um monte de autoajuda para tentar entender quem nós somos, né? Porque a gente não consegue entender que o ser humano só vai conhecer a si próprio à medida que ele conhece a Deus, né? Mais uma vez, se o mandato espiritual ele é atingido, ele é quebrado, todas as outras áreas da nossa vida são quebradas. E a queda nada mais é que, em primeiro plano, a quebra do mandato espiritual. É a quebra de relacionamento com Deus, né? Na queda, o homem declara a sua independência do Criador. Isso faz com que ele, em sua pseudo-autonomia, né, ele acha que é autônomo, acha que possa viver ou pode viver a parte de Deus. Na queda, o homem está falando assim, ó: Senhor, eu sei que o Senhor me fizeste para louvor da sua glória. Eu sei que o Senhor me fizeste para ter prazer no Senhor. Eu sei que o mundo é do Senhor e as regras são do Senhor, mas eu, como ser humano, prefiro acreditar, ao invés na sua palavra, eu acredito na palavra da serpente. E dessa forma eu não quero viver debaixo das regras do Senhor, no mundo do Senhor. Eu quero viver do meu mundo, mas Ele não é Criador. Eu quero viver debaixo das minhas regras, mas quem dita as regras é aquele quem faz. E isso, C.S. Lewis vai falar, né, que a máquina ser humano, ela não funciona adequadamente fora daquilo do propósito para o qual foi criado. Então é como se fosse uma máquina capenga funcionando, né? Um carro velho. O carro velho ainda anda, mas imagina uma máquina cheia de defeito, tá ali pegando, mas está fora do propósito para o qual foi destinado. E fora do propósito para o qual foi destinado, o ser humano não funciona, porque o mundo não é o meu mundo, nem é o seu mundo, as regras não são a minha nem a sua, mas são as regras de Deus. E para nós encontrarmos prazer em Deus, para nós glorificarmos a Deus em todas as nossas áreas, primeiramente nós temos que ser um com Deus. Quando o mandato espiritual é quebrado, isso é quebrado, e agora, enfim, somos fadados ao fracasso. A queda é muito mais que um pecado de desobediência, é uma declaração formal de que, mesmo tendo sido criado para viver em relacionamento com o Criador, o homem desejaria viver o seu próprio mundo nas suas próprias regras. A queda, esse é o ponto também, é uma ofensa ao ser de Deus e a quem Ele é. Lembra que a gente está ligando a área de mandato espiritual com a área de teontologia, do estudo do ser de Deus. Então a queda, para definir a questão da queda, ela é uma declaração de dependência, ela é uma declaração de pseudo-autonomia, mas ela é uma ofensa ao próprio ser de Deus, a quem Deus é, os seus atributos. O ser de Deus e o seu impacto no mandato espiritual, né? Como a gente vai tentar agora, é uma área bem nebulosa. Quem somos nós para tentarmos estudar o ser de Deus? E a gente precisa chegar aqui com muita humildade, né, para poder conversar sobre o ser de Deus. Mas a gente vai ver como que o ser de Deus, o entendimento do ser de Deus vai impactar no mandato espiritual. A primeira coisa, a gente vai definir teontologia, que é justamente o estudo do ser de Deus, né? E há uma relação muito grande dessa área da teologia, teontologia, com o modo como Deus se faz conhecido. A gente só pode estudar o ser de Deus porque Deus deseja que nós o conheçamos. De outra forma, isso seria impossível. O nosso conhecimento de Deus parte do pressuposto de que Deus se deixa conhecer. Deus é o Deus que se revela, como diria Francis Schaeffer. Pelo fato de Deus ser o Deus que se revela, nós podemos estudar o ser de Deus, não a partir das nossas interpretações, a partir das nossas impressões, mas a partir de quem Deus fala que Ele mesmo é. Essa é a principal coisa. Porque de outra forma, nós, pecadores, caídos, já falei da queda, jamais conseguiríamos entender quem Deus é. Se nós tomássemos a iniciativa de querer compreender a Deus por nós mesmos, e a gente vê isso aí, né? Os ateus tentando fazer isso, os liberais tentando fazer isso, a gente vê os gnósticos tentando fazer isso, os espíritas tentando fazer isso. A religião é justamente isso. As pessoas tentando querer definir o ser divino, mas sem a revelação da Escritura, sem Deus se revelar ao homem, isso é impossível. Sem eu analisar a revelação de Deus ao homem, isso é impossível. Sem eu ser transformado
a imagem de Deus novamente, isso é impossível. Isso é impossível. E o estudo do ser de Deus é baseado justamente nisso, na sua revelação, na escritura sagrada. E à medida que ele se deixa conhecer, nós podemos conhecê-lo também. O estudo do ser de Deus está relacionado... Isso aqui é uma grande... tem uma divergência dos teólogos entre chamar o estudo do ser de Deus, ligar o estudo do ser de Deus aos atributos de Deus ou não. A maioria dos teólogos reformados vai falar que estudar o ser de Deus, conhecer o ser de Deus, é conhecer os seus atributos. Eu botei umas frases aqui, por exemplo, do Berkhoff, onde fala que os atributos são reais, determinativos do ser de Deus, em outras palavras, qualidades inerentes ao seu ser. O Ched também fala, toda essência está em cada atributo, e cada atributo na essência. O conhecimento dos atributos leva consigo o conhecimento da essência divina, diria Berkhoff. Então a gente vai fazer uma análise bem sucinta do ser de Deus a partir dos seus atributos. Eu não vou analisar aqui toda a área de teologia, porque eu não precisaria de 10 retiros aqui. Mas eu vou tentar ligar, fazer um panorama da área de teologia, mostrando como que isso afeta no nosso relacionamento com Deus. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? O pessoal está tímido, né? Davi fala beça, sempre fala... Interessante. Então, o próximo slide aí está falando dos atributos de Deus, que ele fez a divisão básica, tem outra divisão em outras teologias, chamada atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. De forma básica, Mike, o que é isso, atributos comunicáveis e incomunicáveis? Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus transmite ao ser humano. Há uma transmissão de atributos. Cuidado, porque essa transmissão de atributos não é na sua qualidade e na sua quantidade. Isso acaba sendo distinto. Nós temos bondade? Sim, mas não na qualidade e na quantidade de Deus. Nós temos santidade? Sim, mas não na qualidade e na quantidade do ser divino. Isso é transmitido, mas não de maneira como Deus é na sua ontologia, né? No seu ser ontológico, naquilo que ele é em essência. Não. Embora isso seja transmitido, isso aponte para Deus. E também os incomunicáveis, que são aqueles que só pertencem ao ser divino. A gente vai ver como que esses atributos modificam o nosso entendimento de Deus, nos dá o correto entendimento de Deus, nos dá um relacionamento correto com o Senhor. A queda e os atributos. Você lembra que eu falei que a queda foi uma afronta ao ser de Deus? Foi uma deturpação de quem Deus é? A gente vai ver aqui, ó. Como vimos, a queda é uma tentativa de ferir quem Deus é, em especial os seus atributos. A queda é um ato de rebelião aos atributos de Deus. A queda afeta a onipotência, afeta a soberania, a bondade, a imensidão de Deus, a justiça de Deus e, é claro, que a santidade de Deus. Quando o homem peca, todos os atributos de Deus, porque isso aí, embora a gente distingua, isso aí não é separado do ser de Deus, eles coabitam em Deus de maneira plena e perfeita. Isso não é tocado. A queda, na verdade, toca todos os atributos por iguais. A queda impede que nós reconheçamos quem Deus é, ou seja, seus atributos, e desta forma o homem caído troca a glória do Criador pela glória da criação, ou pela sua própria glória, como diria Paulo em Romanos, capítulo 1. Por exemplo, quando o homem adultera, ele perde a concepção de que Deus onipotente fez a sua mulher para coabitar com ele de maneira plena, una. Então você está ferindo a onipotência de Deus. Você está ferindo o princípio de santidade com Deus no adultério. Você está ferindo o princípio de imensidão de Deus, de saber quem Deus é na sua perfeição. A gente, na verdade, com o nosso pecado, a gente fere todos os atributos de Deus. Quando um homem furta, né, que era o mandamento de furtar o outro, ele está deixando de reconhecer o outro homem como a própria imagem de Deus. Quando um homem assassina, a mesma coisa. Quando um homem mente, ele está deixando de entender que Deus é o Deus de sabedoria plena, e por isso ele conhece todas as coisas. Nesse ponto, nós estamos ferindo a sapiência de Deus, a sabedoria de Deus. Então, o pecado nada mais é que ferir os atributos de Deus. É problemática que após eu estou passando aí, vocês estão acompanhando? Após a queda, o ser humano não conhece mais a Deus e a si próprio. Desta forma, se torna impossível cumprir o mandato espiritual por si só. Como falei,
há uma quebra aí de relacionamento de Deus com o ser humano, né? Há uma ruptura, dessa forma ele passa a desconhecer a si mesmo e ao próprio Deus, e dessa forma também se torna impossível cumprir o mandato espiritual. Solução. A problemática apresenta solução. A restauração do mandato espiritual, ou seja, esse relacionamento, só se dá a partir de quem tem a plena consciência de quem Deus é. Ponto chave aqui pra gente. A queda é ferir os atributos de Deus. Eu desconheço quem Deus é na sua essência. Eu, na verdade, estou jogando fake news em Deus. Eu estou mentindo acerca do ser de Deus. Eu estou desconhecendo acerca do ser de Deus. Esse relacionamento só é possível quando eu conheço verdadeiramente a Deus. O problema é que tem a queda no meio. Como é que eu faço para conhecer a Deus e para ter relacionamento com Ele? Só através de Jesus Cristo. Lembra que Jesus Cristo, ele também, ele é coexistente com Deus, ele tem coessência, ele é da mesma essência de Deus Pai. Logo, quem conhece verdadeiramente a Deus Pai é Cristo Jesus. E somente através daquele que tem plena consciência de Deus, que é Cristo, nós podemos ser reatados no nosso relacionamento. É por isso que uma das funções de Jesus é ser mediador. Ele faz essa mediação entre nós e o próprio Deus, nos conduzindo a Deus, porque só Ele conhece a própria vontade de Deus e a Deus em perfeição. Desta forma, é só através dele que esse relacionamento é reatado. Interessante que no próprio Gênesis 3 ali, né, após a queda, você já tem o proto-evangelho, a promessa da semente, né, de Eva ali, do fruto de Eva, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus já dá as punições, você tem ali as punições, mas imediato, no mesmo contexto, você já tem a promessa de um Salvador, que é Cristo. É por isso que em teologia a gente fala que aqueles que estavam no Antigo Testamento foram salvos através de uma visão retrospectiva, olhando, na verdade, prospectiva, né? Olhando para aquele que viria. E nós hoje temos uma visão retrospectiva, olhando para aquele que veio, mas a obra de Cristo Jesus, ela é atemporal, ela é antes da fundação do mundo. E todo o sangue de Cristo Jesus, seja aquele que foi morto antes de Jesus vir no tempo, ele é alcançado pela temporalidade da obra salvífica de Cristo. Só alguém com a essência do próprio Deus, por conhecê-lo verdadeiramente e perfeitamente, pode nos religar ao Pai e restabelecer esse relacionamento. Isso fica muito claro nas religiões pagãs, né, que tentam fazer essa ligação, o religarem, né, através de suas próprias obras, através de imagens, através de divindades falsas, e isso nunca é alcançado, sempre há um débito ali, né, para tentar ligar esse relacionamento com a divindade. Eles nunca conseguem, porque essa ligação, esse fiel relacionamento só vai ser cumprido em Cristo. Mas no Antigo Testamento, na religião judaica, Cristo. Mas no Novo Testamento, igreja, Cristo. Toda a lei cerimonial apontava para Cristo, a lei civil apontava para Cristo. Você tem todo o relacionamento apontando para Cristo. E por isso que é um erro para nós lermos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Torá, os profetas, sem enxergar Cristo ali. A gente precisa ver o fio carmesim, né, o sangue de Cristo, em toda a Escritura. Esse fio de sangue, ligando toda a Escritura. É o que a gente chama de teologia bíblica, né? Só alguém... isso aqui já falei. Próximo. De que forma podemos conhecer a Cristo para que Ele seja o nosso mediador? Esse é um ponto. Tem gente hoje aí que ama Jesus. Canta lá, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer 1000 vezes, 1 milhão de vezes Jesus. Mas não quer conhecer o modo pelo qual nós conhecemos Jesus, que é através da Bíblia, Sagrada Escritura. Ama Jesus, mas rejeita a Bíblia. A pergunta é: de que modo podemos conhecer a Cristo para que Ele seja nosso mediador? Através da sua revelação, né? Pelo fato de Deus tomar a iniciativa, como a gente já disse aqui, se deixar ser conhecido, que o nosso relacionamento com Ele pode ser reatado e cultivado de outra forma, isso jamais seria feito. Deus se revela, que se deixa conhecer. Dentro da teologia bíblica, o terceiro ponto é muito interessante. Nós vemos Deus se revelar de diversas formas no decorrer da história. Ele se revela, por exemplo, a Abraão, a um homem
Ele se revela a Isaac, a Jacó, José, Moisés, né? Mas isso sempre apontando para uma descendência, apontando para um povo. Farei de você uma grande nação. Então Deus sempre teve um propósito de escolher um povo, e esse povo viria de Abraão, viria da descendência de Israel, de Jacó, de José. Moisés libertaria os hebreus, já apontando para aquilo que Cristo faria, apontando para Israel, o povo de Deus, né, caminhando no deserto, sendo conduzido a Canaã celestial, e isso se desencadeando e apontando e tendo o seu fechamento na igreja. Então Deus sempre escolheu um povo. Isso é interessante porque o Peregrino, por mais que seja um livro muito bom, na minha opinião, o único erro do Peregrino é que a caminhada dele é solitária. E a caminhada do povo de Deus não é solitária, é uma caminhada em congregação, é uma caminhada em comunidade, é uma caminhada juntamente com o seu povo pelo deserto, é uma caminhada juntamente com o povo hebreu através do Mar Vermelho, é uma caminhada com a igreja nas dificuldades, nas dores, nas aflições, nas perseguições. A nossa caminhada, seja em família, seja em qualquer área da nossa vida, seja no trabalho, em qualquer outra circunstância, ela precisa ser feita em comunidade. Deus salva o indivíduo, Deus elege o indivíduo, mas nós somos eleitos para andarmos em comunidade e chegarmos no céu em comunidade. Aqui já foi, né? Através da Escritura. Falando um pouco de revelação de Deus, tá aí de que modo Deus se revela, no próximo slide, né? Eu vou falar um pouquinho de revelação geral, natural. O pastor está tratando isso de maneira perfeita lá na exposição da função de fé, né? Você tem a revelação geral, a revelação natural, ou revelação natural, que era dividida em revelação mediata ou imediata. Ai, que termo de outro mundo. Não. Mediata é porque ela é mediada pela criação. Nós olhamos a criação, né? O Manos vai falar isso. Sabemos que existe um Criador. A revelação de Deus é mediada pela própria criação. Revelação geral. E a revelação imediata é aquela que não precisa dessa mediação da criação, mas que ela é colocada no coração de cada indivíduo. Como, por exemplo, o senso que nós temos de divindade. Como, por exemplo, o senso de justiça que nós temos. Como, por exemplo, a noção de um Criador existente no nosso coração. Como o sentimento de culpa que nós temos pelo nosso pecado. Isso é a revelação geral de Deus, mas imediata, direta do ser humano, apontando para o próprio Deus. E nós temos a chamada revelação especial, né? Isso é importante também, porque a gente às vezes acha que a revelação especial ela foi só dada depois da queda, ou foi dada para a salvação, mas não, ela sempre existiu. Deus sempre comunicou a sua vontade a Adão, por exemplo. Os mandatos é a revelação especial de Deus. É Deus se comunicando diretamente com o homem, falando a sua vontade, sem distinção, sem empecilho, sem nenhuma mediação. É Deus falando diretamente ao homem. Então você tem revelação especial, mandatos, teofanias, profecias no Antigo Testamento, visões dos profetas e desencadeando perfeitamente nas Escrituras. Então você vê até um desenvolvimento da revelação especial de Deus aí no decorrer da história, né? É interessante porque a gente fala de profecia hoje, né? Se profecia é uma revelação especial de Deus, logo a gente pode colocar na Escritura, né? Porque se é Deus falando diretamente a você, o que eu posso falar contra isso? Você fala assim, mas Deus falou comigo. Então vamos lá. Apocalipse, próximo livro. Escreve. Revelação especial de Deus. Não tem erro. É perfeito. Você é um apóstolo. Um apóstolo. Pode escrever. Então é por isso que a gente não concebe profecias hoje. Na Escritura, no cano, se encerrou a revelação especial de Deus. E hoje a gente tem a profecia completa, né? Quando Paulo fala a Timóteo, fala que ela é apta para discernir os nossos pensamentos e para tornar o homem perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se eu vou ser perfeito com a Escritura e perfeitamente habilitado para toda boa obra, o que eu preciso mais? Nada. Só a possibilidade de salvação através da revelação especial.
Porque através da revelação natural a gente não sabe que é um Salvador, a gente não sabe que a gente está em pecado, a gente não sabe que a gente necessita de Deus, a gente não sabe que o nosso relacionamento com o Criador foi quebrado, a gente não sabe nada disso. Embora ela seja suficiente para condenar o ser humano, ela não é suficiente para salvar, mas o problema não está. Às vezes a gente fala que a revelação geral não é suficiente para salvar. A gente acha que tem algum problema na revelação geral, mas não é isso. É que ela não foi feita com esse intuito. A revelação geral foi feita para que Deus seja glorificado através dela, mas ela não foi feita para salvar o ser humano pós-queda. Não, ela foi feita para que Deus fosse glorificado. O problema é o pecado, que olha a criação e deu glória à criatura. Mas a questão da revelação geral não tem nenhum problema, só que ela não foi feita para isso. E é por isso que Deus precisa se comunicar de maneira clara ao ser humano, para mostrar aquilo que a gente chama de criação, que todas as coisas foram criadas perfeitas, porém houve a queda e agora há uma divisão entre o Criador e você, e agora a gente precisa de um Redentor, né? Criação, queda, aí você vai ter a redenção, e depois você vai ver que todas essas coisas vão desencadear no mundo perfeito, onde nós seremos glorificados, seremos como Cristo é, que a gente chama de consumação. E essa é a revelação especial de Deus. Só a possibilidade de salvação através da revelação especial, né? A revelação de Deus proporciona o conhecimento de Deus, a obediência do mandado espiritual, que não é exaustivo. A gente falou isso também nas nossas aulas lá. Incluindo lá. Nas nossas aulas lá da confissão de fé, que ela não é exaustiva, mas ela é verdadeira. Ela é suficiente para que o homem seja salvo. Eu vou ter pleno conhecimento de Deus através da Escritura, na sua ontologia, no seu ser, na essência do seu ser? Não, a Escritura não se propõe a isso. E como falou o Rafael na última aula, o finito não compreende o infinito. Seria uma alegação contraditória. Não tem como eu conhecer Deus na sua infinitude, eu como ser finito. Mas ela fala tudo a respeito de como o homem pode ser salvo. Ok? Até aí tudo bem, gente? Estou olhando vocês com as caras meio... Uma água aqui com cuidado. Eu falo um pouco rápido, então se estiver falando um pouco rápido, podem falar. Então, conhecendo a Deus a partir de quem Ele é, a partir dos seus atributos. Vou só falar de alguns atributos de Deus. Por exemplo, o ser de Deus ele é simples. Ele não é constituído de partes, né? Os seres humanos possuem, por exemplo, dedos, pés, cabeça, ombro, joelho, pé, né? Mas Deus não. Deus ele não é um ser divisível, um ser dividido em partes. Lembra que se eu dividir a Deus, eu estou tirando a sua onipotência, eu estou tirando a sua imensidão, eu estou aqui tentando dividir a Deus e fazer, então aqui eu tenho mais santidade, nessa parte aqui eu tenho mais onipotência. Não, o ser de Deus ele é simples, ele é uno, ele é perfeito, não dividido em partes, né? E por isso ele não é complexo. Ao falarmos da simplicidade do ser divino, estamos dizendo que seus atributos definem uns aos outros. O que significa? Que a onipotência de Deus é a onipotência justa, que a onipotência de Deus é uma onipotência santa. Uma contradição que as pessoas querem colocar é a questão da justiça de Deus e a sua santidade, mas a santidade de Deus é plenamente justa e a justiça de Deus é plenamente santa. A ira de Deus é plenamente santa, perfeita, boa. A ira de Deus é totalmente onipotente. Todos os atributos de Deus coadunam, né? Coexiste de maneira perfeita, de maneira igualitária, de maneira sem distinção, né? Ou seja, a gente não pode dividir isso. Em Deus, nenhum atributo se sobrepõe ao outro. Por exemplo, Deus não é mais santo do que Ele é justo. Muita gente que tenta explicar Deus, mas Deus não é bom. Como que Ele pode jogar pecadores no inferno? Mas esqueceu a justiça de Deus. É um Deus bom, mas que o Deus bom, o juiz bom, precisa dar a verdadeira paga para o pecador, senão Ele não é bom, né? Senão Ele não é santo. Então, às vezes, nas nossas concepções de bondade, de justiça, a gente tenta sobressair um atributo em relação ao outro. Aquele que é mais conveniente a nós, a gente normalmente dá uma sobrepuxada. Mas não, os atributos de Deus são equânimes. E Deus é Espírito. Deus é Espírito. Por isso que ninguém jamais viu a Deus. Todas as aparições de Deus, por exemplo, a Moisés, são chamadas de teofanias, mas não na sua essência, na sua
perfeição, na sua forma, né? Até porque ver a Deus, eu dar a Ele limites, né? Eu colocar limites em Deus, e Deus não tem limites. A seidade de Deus, ou a autoexistência de Deus, a eternidade de Deus. Deus não depende de nada e ninguém, diferente das criaturas que são derivadas, né? Condicionais e dependentes. Atos 17, 28, aquele versículo célebre que fala que nele nós nos movemos, existimos, ou seja, é como se isso aqui fosse Deus. Bem didático, uma questão didática, mas bem limitada, tá, gente? E aqui existe todas as coisas. Fora daqui, nada existe. Em Deus nós existimos, em Deus nós somos qualquer coisa, porque fora dele nada é. Então, Deus é eterno, o ser humano é condicional, dependente, derivado. Só Deus é autoexistente. E quando a gente diz que Deus é autoexistente, não estamos dizendo que ele é autocriado, são conceitos diferentes. Autocriado seria uma contradição. Seria eu falar que Deus existiu antes do próprio Deus para ele se criar. Isso aí é impossível. Mas que ele existe pela força do seu próprio poder. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Ele é eterno, autoexistente. Nada do que há no mundo existiria, pois sempre precisaremos de uma causa acima das outras, ou acima de todas as outras. E essa causa de tudo é Deus. Deus sempre ouve. É por isso que há as coisas no mundo. Se não houvesse um absoluto eterno, nada nesse mundo existiria. E é graças a Deus que Deus é eterno, e a prova de que Deus é eterno é que todas as coisas estão aqui, nós vemos todas essas coisas. É porque se não existisse um Deus eterno, não teria como surgir nada, né? O fato de Deus ser eterno e simples nos mostra que ele também é imutável, né? Tiago 17, dele não há sombra nem variação de mudanças, é incomparável a qualquer coisa que exista. A criatura, né, ou seja, o efeito, nunca poderá ser maior que a causa suprema, o Criador de todas as coisas. Essa é uma das quebras quando Adão peca, né? Ele acha que ele pode ser maior ou igual a Deus, né? Ele acha que ele pode ser autoexistente, ele acha que ele tem a seidade, né? Mas não, ele é derivado, autoexistente, é só Deus. Ok? Aqui então na seidade, por isso ele é digno de louvor. Né? Os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aquilo que Deus não transfere ao ser humano, nos mostra como ele é superior infinitamente e diferente infinitamente de nós, como ele é transcendente, como diria, falta 5 minutos, 10 minutos? Estou pensando que estou aqui 10 minutos. Vai fazer uma hora. 10 minutos para 1 hora? 1h10? Tem quanto tempo? 10 minutos para 1 hora. Ele falou que tem 10 minutos para 1 hora. Beleza. Então vamos lá. Mas tá acabando. Faltam 5 minutos. Tem um acréscimo do juiz, sempre dá um acréscimo. Ele é digno de louvor, seus atributos comunicados. Deus nos mostra como ele é superior e diferente de nós, transcendente ou totalmente o outro, como diria Calbart. Por isso ele é o único ser digno de adoração, glória, honra, louvor e majestade. Se sabemos que somos dependentes de Deus e que ele mantém todas as coisas pelo seu pleno poder, que o fôlego de vida pertence a ele, logo, se nós existimos sem Deus, logo nós devemos a Deus glória, porque ele merece. Devemos a Deus obediência, porque ele merece. Devemos a Deus adoração, porque ele merece. E é por isso que não ter outros deuses diante de Deus é um pecado gravíssimo. É por isso que fazer imagem, semelhança a Deus é um pecado gravíssimo. É por isso que não guardar o sábado é um pecado gravíssimo. Por isso que a gente está desconhecendo quem Deus é. Dentro dos atributos, eu poderia falar de outros atributos aqui, né, como incomunicáveis, como onipotência, onipresença, onisciência, mas a gente focou só naqueles que são mais desconhecidos para nós aqui, senão ficaria muito longo. Aí um pouquinho de atributos comunicáveis, né, que embora Deus seja transcendente, totalmente o outro, como o Calbart fala, ele também é imanente, é um Deus no mundo, né, um Deus que coloca a sua essência no ser humano. Desta forma nos convida a ser participante de alguma forma da sua natureza, né? Ainda não na sua qualidade, não na sua quantidade, mas a gente imita o próprio Deus, né?
E ele nos transfere assim os seus atributos. Dessa forma, a santidade de Deus ele nos transfere, né? Assim como Deus é santo, puro, ele nos chama a sermos santos, né? Levítico 11:44, 1 de Pedro 1:16. Nós cristãos, a santificação, por exemplo, é o meio pelo qual nós somos moldados à imagem de Deus, lembra da imagem de Deus, ligando a questão do mandato, e o próprio Deus é o agente da nossa santificação, ou seja, é Deus produzindo a santificação, embora nós sejamos também co-participantes na santificação, mas essa santificação ela só é garantida por causa da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Deus comunica a nós o seu amor, né? A Escritura fala, por exemplo, que Deus é amor, que nós somos chamados a imitá-lo em amor. Deus comunica a nós a sua bondade, né? O fato de Deus ser o único que é bom, né? Como Marcos lá da passagem do jovem rico, né? Nos mostra que somente aqueles que estão em Deus, em Cristo, podem expressar bondade verdadeira para com o próximo. Porque fora disso, eu sei que a graça comum vai possibilitar que o não crente faça bondade, mas essa bondade ela não é recebida de Deus como bondade verdadeira. Ela não é purificada, ela não é pura, porque ela tem segundas intenções. Ela tem a intenção de glorificar o próprio homem, ela tem a intenção de tirar a glória do Criador. Quando as coisas não são feitas para a glória de Deus, logo essas coisas que nós fazemos, por melhor que elas sejam em si, elas não são boas em si mesmas. Então é esse o ponto. Bondade de Deus, como Jesus fala lá, só há possibilidade no próprio Cristo, que é o único que é bom, no próprio Deus, que é o único que é bom. Ele nos transmite também justiça e retidão. A justiça de Deus está ligada ao seu caráter íntimo, né? Quando Deus age, ele sempre faz. Quando Deus age, ele sempre faz o que é correto. Por isso, ele nunca pune as pessoas mais severamente do que elas merecem. Tem gente que acha que fala assim, acha da seguinte forma: poxa, mano, o cara só comeu uma frutinha lá da novela, é até azul, né? Bonitinho, não tem nada demais. Poxa, merece o inferno por causa disso. Brincadeira, não tem necessidade disso tudo, né? Mas Deus nunca pune pessoas mais severamente do que elas merecem. Quando a gente fere a santidade de Deus, isso gera morte. Pecado diante de nós, da nossa imagem, do nosso ideal, não é nada. Pode até não ser nada, mas diante da santidade de Deus é algo gravíssimo. E por isso que o salário do pecado é a morte. Ele nos transfere graça e misericórdia. Está fora do ciclo de justiça, porém não está. A graça e a misericórdia está fora do ciclo de justiça, mas não está ligada à injustiça. Né? Senão Deus não poderia aplicar graça e misericórdia. Deus não deve graça e misericórdia para ninguém. Deus está em débito de ninguém aqui devendo graça e misericórdia. Por isso Paulo fala em Romanos que ele vai ter misericórdia com aqueles que ele quiser ter misericórdia. Ele não deve misericórdia para ninguém. Se ele dever misericórdia e graça para alguém, misericórdia e graça deixa de ser misericórdia e graça. Logo, ele tem misericórdia para aqueles com quem quiser ter misericórdia. Com quem ele quiser despejar a sua ira santa, ele vai despejar e não está sendo justo por isso. Pesado. Sabedoria. Sabedoria não é simplesmente ter conhecimento acerca das coisas de Deus, mas pô-la em prática. Por isso Deus nos chama a ser sábios. Eu vou concluir agora. Ó, tempo perfeito aqui. Primeira aplicação que a gente pode... Isso foi importante que o pastor falou. Traz normalmente em estudos assim a gente não traz tantas aplicações. Mas essa questão do relacionamento do homem para com Deus, né? da ideia do mandato espiritual, dos mandatos em si, a sua ligação da teologia é tão prática que a gente precisa extrair princípios práticos para a nossa vida acerca de tudo aquilo que a gente viu aqui. Né? São conceitos, sim, doutrina, sim, é teologia, sim, mas a nossa vida é regada por teologia, tudo é teologia. O modo como eu trabalho é orientado pela teologia, o modo como eu trato meu filho é orientado pela teologia, qualquer coisa que eu faço, o modo que eu jogo bola é orientado pela teologia. Então a gente precisa tirar isso da nossa cabeça que teologia é coisa para teólogos só, coisa só para seminaristas, só para pastores. Claro que o dever são os pastores, a gente vai ver isso aqui quando a gente falar de vida de igreja, mas todos somos teólogos, como diria o Sproul, somos todos teólogos. A gente, querendo ou não, a gente vai fazer teologia. Ou a gente faz uma boa teologia, ou a gente faz uma má teologia. Primeiro ponto, quando compreendemos corretamente os atributos de Deus, o nosso relacionamento com Ele,
não será guiado pelas nossas impressões e pelas nossas experiências, mas a partir de quem Deus é. Esse é um ponto muito interessante, porque as pessoas hoje, é só a gente ver nas nossas igrejas ao redor, né, querem ter um relacionamento com Deus não a partir da revelação de Deus, não a partir de como Deus se coloca, se revela para o ser humano, mas a partir daquilo que ela acha. Poxa, mas vou falar de culto. Teatro é legal pra caramba, a gente pode fazer coisas interessantes no teatro. Poxa, as pessoas podem ver, mas é o modo que Deus quer ser adorado? Poxa, Mike, eu acho que eu tenho que fazer isso e isso com a minha família, mas esse é o modo que Deus quer que você trate a sua família? Poxa, Mike, eu acho que de Deus eu posso fazer isso, cantar isso, fazer aquilo outro, enfim, mas esse é o modo como Deus se coloca, se faz ser enxergado? Esse é o ponto, não é o que eu acho de Deus, mas é o que Deus é verdadeiramente. Isso a gente só pode conceber através da Sagrada Escritura. O segundo ponto é quando nós entendemos o nosso relacionamento com Deus a partir de quem Ele é, nós seremos movidos, por exemplo, à oração. Porque a oração reflete que Deus é onipotente. Quando eu ajoelho e clamo a Deus pela sua intervenção, eu estou falando que só Ele pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Uma confiança em Deus. Deus, Tu és onipotente. Rogamos a Sua presença. Faça-nos entender a Sua palavra. Intervenha na nossa vida. Senhor, por amor e misericórdia, salva. Porque só Ele tem poder para fazer. Quando eu entendo a onipotência de Deus, eu sou movido à oração. Quando eu entendo que Deus é um ser autoexistente, que tudo foi criado por Ele, eu sou movido à oração. Quando eu entendo, por exemplo, que Deus é sabedor de todas as coisas, eu sou movido à palavra de Deus. É na palavra que eu encontro sabedoria. Por mais que eu tenha conhecimento de todo mundo, o conhecimento está em Cristo Jesus, verdadeiro. Quando eu sou movido, por exemplo, à santidade, eu sou movido a abdicar das minhas próprias vontades, a matar o meu próprio eu. Quando eu entendo que Deus é santo, quando nós entendemos que Deus é misericordioso, justo, nós seremos movidos, por exemplo, ao arrependimento. Um Deus misericordioso, justo, bondoso, amoroso, nos dá garantia do perdão dos pecados já concedidos na cruz do Calvário. Se Ele é justo, Ele não vai nos dar dupla condenação. Se ele é amoroso, é a certeza de que Ele vai ter misericórdia para conosco. Se Ele é onipotente, Ele pode sim agir com misericórdia conosco. Graça. Conhecer a Deus verdadeiramente, né, a partir de quem Ele é, nos fará ter um relacionamento com Ele, não para que sejamos apenas servidos por Ele, mas ou para nós obtermos algo em troca, né? Hoje o evangelicalismo brasileiro é isso, é barganha movendo o relacionamento do homem com Deus, entre aspas, um Deus segundo a sua própria imagem. Porém, nós nos relacionaremos com Deus para termos vida nele e sermos santos como Ele é. E a justiça de Deus, a sua fidelidade, a sua imutabilidade nos garante justamente a certeza da salvação. Não precisamos viver mais amedrontados ou com medo do porvir, porque Deus já fez todas as coisas e Ele não muda. E é por isso que nós temos a plena convicção de que Ele já nos salvou, que nós estamos sendo salvos, que isso aí será consumado na perfeição no novo céu e na nova terra. E o mandato espiritual é justamente a base para a nossa vida. É por isso, e por isso ele é a base também dos outros mandatos. Se a gente entender bem aqui o mandato espiritual, vai ser muito mais fácil da gente entender os outros mandatos. Jamais teremos uma compreensão correta de igreja, de família, de sociedade, se não mantivermos um relacionamento correto com Deus. E lembre-se, para encerrar, só poderemos ter relacionamento verdadeiro com Deus por meio daquele que é um com Deus Pai, Jesus. Só por meio dele somos reintegrados à família de Deus, somos reconduzidos ao Senhor de forma que nos relacionemos perfeitamente com Ele. Amém. Vamos orar? Posso orar? Senhor Deus e Pai,